Astros do cinema criticaram a decisão da Sony Pictures de cancelar a estreia do filme A Entrevista, nos Estados Unidos. A medida foi tomada depois que hackers ameaçaram atacar as salas de exibição. Vários atores, alguns bastante conhecidos do público brasileiro, usaram o Twitter para expressar raiva e indignação. Ben Stiller disse que o cancelamento da estreia foi uma ameaça à liberdade de expressão. Um dia triste, disse Steve Carell. A entrevista conta a história de um produtor e de um apresentador de TV que, depois de conseguirem um encontro exclusivo com o líder norte-coreano Kim Jong-un, são recrutados pela CIA, a agência de segurança norte-americana, para assassiná-lo. Mas o tema não agradou aos simpatizantes do regime comunista. As salas onde o filme seria exibido sofreram ameaças e a Sony Pictures decidiu adiar o lançamento, marcado para 25 de dezembro. A própria Sony já tinha sofrido um ciberataque de hackers no mês passado e teve documentos importantes vazados para os principais jornais do país em um caso que ficou conhecido como Sony Leaks. Rob Lowe, que faz uma ponta no filme, tuitou que os hackers tinham vencido. Atores, produtores e cineastas chamaram o cancelamento de ato anti-americano de covardia, que estabelece um terrível precedente para ações terroristas. A Coreia do Norte nega qualquer envolvimento. Mas este homem, que desertou há alguns anos para a Coreia do Sul, disse que o regime de Kim Jong-un trata os hackers como elite e que eles são ricos e alvo de muitas regalias. Bom, e a gente conversa agora com o Emir Sader, que está em São Paulo. Boa noite, Emir. A Coreia do Norte ela tem força suficiente, né, para ameaçar a indústria norte-americana de cinema? Para fazer esse tipo de ação, bastaria algumas pessoas, identificadas ideologicamente ou não, com algum vínculo com eles ou não, mas é muito mais fácil explicar tecnicamente por gente que nos próprios Estados Unidos façam isso do que um vínculo internacional. Além do mais, a representação diplomática da Coreia do Norte, o que ela existe nas Nações Unidas, é completamente vigiada pelos Estados Unidos, então é mais fácil imaginar uma ação local do que uma ação internacional da Coreia do Norte. Ela não precisa ter essa característica. Pode ser gente que, por divergir, por coincidir com as ideologias do regime, ou não gostar desse tipo de filme, tenha feito isso. Basta isso para existir esse tipo de ameaça. Emir, será que o episódio está inaugurando uma nova forma de terrorismo, no caso atingindo uma indústria de entretenimento? Bom, nesse caso atingiu, mas é claro que é uma questão política muito candente, né? Não creio que outros temas de caráter cultural e ideológico sejam objetos de uma coisa dessa ordem, que precisa ter um empenho político muito forte. Agora, só aguardando para ver se inaugurando essa modalidade vai se exercer. Seria muito ruim porque algumas pessoas passariam a ter um certo poder de, através do risco de acontecer alguma coisa, bloquear a circulação de produções culturais e tudo mais. Os produtores ficam numa situação difícil, porque se de repente acontecesse alguma coisa, eles teriam sido alertados. Agora, um efeito de demonstração. Teve um atentado na Austrália, teve atentado no Paquistão, Estados Unidos, uma pessoa pegou uma arma e matou 5 pessoas. Então, isso acaba criando um certo pânico, que acaba favorecendo esse tipo de atitude, que na prática acaba significando uma censura. Vamos ver se na prática vai haver continuidade desse tipo de ação dos hackers. Certo. Obrigada, Emir, pela participação.